queria já ler um texto com os irmãos que está em Gênesis e te convidar a ouvir essa palavra. Gênesis capítulo 1. Nós temos falado muito de um tema nesses dias na nossa escola, no Mevan Academy, todas as segundas-feiras. E essa palavra, nós falamos acho que nas últimas 2 segundas-feiras, no Mevan Academy, ela continua fervendo em meu coração. E eu creio que essa palavra não é só para a escola, ela é para nós como um todo. E eu queria compartilhar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. São coisas que são essenciais na vida. Primeira coisa, antes de eu ler o texto aqui, primeira coisa que é essencial na vida, aqui nesta terra, enquanto caminhamos aqui, é necessário para que possamos ter uma vida bem-sucedida ou bendita, sendo uma bênção nessa terra. Nós, primeiro lugar, nós precisamos entender quem nós somos. Se eu não souber quem eu sou, eu não chego em lugar nenhum. Em primeiro lugar, eu preciso entender quem eu sou. Primeiro eu preciso entender isso, porque sem isso, ser humano nenhum chega em lugar nenhum. Até rima, né? Ser humano nenhum chega em lugar nenhum, porque não sabe, pode fazer um monte de coisas, e tudo que fizer vai ser vazio, sem propósito. E sempre lá dentro haverá um vazio, procurando ser preenchido por algo ou por alguém. E isso nunca acontece. Porque existe um lugar no ser humano que o próprio Criador fez para que ele habitasse. Então existe um lugar em nós que só é preenchido por Deus. Por isso que enquanto eu não souber quem eu sou, sempre vai haver um vazio. E assim o ser humano vai buscar uma vida todas as vezes, e não vai entender o seu propósito, porque ainda não entende quem é. Você está entendendo? E para nós entender quem nós somos, nós precisamos voltar à nossa origem. A nossa origem não é o ventre da nossa mãe. A nossa origem é bem antes do ventre da minha mãe. A minha origem é bem antes do ventre da minha mãe. A minha origem é bem antes de eu ter nascido. A Bíblia diz que Deus me formou. Deus te formou antes que houvesse terra. Nós fomos gerados em Deus em primeiro lugar, na eternidade. Ninguém na terra como ser humano, são mais de 7 bilhões, né, de habitantes na terra, ninguém nasceu por acaso. Antes de ler este texto, eu já quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você não é um acidente de percurso, você não nasceu por um acaso. Você nasceu por um propósito eterno de Deus. Você foi gerado no coração de Deus. Porque a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que não seja permissão de Deus. Então eu creio que tudo nesta terra há um propósito de Deus para tudo. E para mim entender esse propósito, primeiro eu preciso entender quem eu sou. Então, para mim entender quem eu sou, não é eu saber de que descendência eu vim, não é eu voltar ao ventre da minha mãe, é eu voltar à origem, aonde eu fui criado, gerado em Deus. Em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo de número 26.
Glória a Jesus. Diz assim a Escritura, ouça: disse-lhe Deus, disse Deus, façamos. Veja bem que Deus não estava sozinho nesse projeto. Façamos no plural, Ele está falando com a Trindade, com Jesus e com o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou uma ideologia. Deus criou macho e fêmea. Ponto final. E sobre esse assunto não se discute mais. Está bem claro. E ele diz que ele criou segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Eu não vou adentrar nisto. Mas quando Deus criou o homem à sua imagem, Ele não está falando que quando nós chegamos no espelho e nos olhamos e nos enxergamos a nossa aparência externa no espelho, dizendo, como eu sou parecido com Deus. Na aparência não é na aparência, tanto é que Deus não olha para a aparência. Aí nós íamos falar de Davi, né? Quando Deus escolheu Davi para ser ungido na casa de Jessé, seu pai, estava na mesa todos os irmãos de Davi, menos Davi, e todos os irmãos de Davi eram soldados do exército de Israel, e todos eram homens de guerra, e de boa aparência. E Samuel olha para todos e Deus diz, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não era nenhum daqueles. E aí Samuel pergunta, tem mais alguém aí? E aí o pai, Jessé, pai de Davi, diz, tem, o menor. Isso é aquele que não tem aparência, aquele que não tem uma formosura, um corpo como esses têm, porque ele tem 17 anos e está lá cuidando das ovelhas. E aí Deus fala para Samuel, manda chamar Davi, e ele fala para Samuel dizendo que ele não é como um homem que olha para a aparência, mas Deus vê o coração. E aí manda chamar Davi, porque Deus não olha para a aparência, Deus não olha para aquilo que você tem ou deixa de ter, Deus olha para o nosso coração. A essência do ser humano não está no que ele faz ou no que ele tem. A essência do ser humano está no seu coração, naquilo que nós somos diante de Deus. A essência do ser humano está na intenção do coração. Alguém pode estar fazendo algo de bom de forma externa, de forma que os outros veem, mas no coração às vezes tem uma intenção má. Pode haver algumas pessoas na terra que podem querer te ajudar em algo, com palavras ou com recurso ou com algum tipo de auxílio, mas às vezes a intenção dessa pessoa no seu coração não é boa. Quantas sociedades nós vemos terminar porque infelizmente uma das partes tem uma intenção má na sociedade, enquanto alguém tem a essência boa, genuína, mas existe sempre uma parte que tem uma intenção, faz algo parecendo ser bom, mas a intenção não é boa. Por isso Deus criou o homem segundo a sua imagem.
e conforme a sua semelhança. Quando fala de imagem, Deus está falando de caráter, de pureza, de integridade. A segunda sua semelhança é aquilo que Ele faz, aquilo que Ele manifesta, que é bom, que é o amor. Então, quando nós entendemos que fomos criados para ser segundo a imagem de Deus, pessoas de caráter e íntegras, mesmo vivendo num mundo corrompido, mas em Cristo isto é possível. E segundo a sua semelhança, isso é manifestando aquilo que Deus manifesta. O que Deus manifestou? O amor, de forma incondicional. O amor de Deus é manifestado de forma incondicional. Vou repetir isso: o amor de Deus foi manifestado de forma incondicional. Ei, Deus não me amou porque eu presto, Deus não me amou porque eu era bom, Deus me amou de forma incondicional, mesmo eu não valendo nada, mesmo eu sendo um pecador. Ele morreu lá na cruz. Não, Ele morreu lá na cruz assim, não, eu vou morrer por aquele que é bom, por aquele que faz boas obras. Não, aquele é mais santo do que aquele. Não, Deus morreu por todos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estávamos destituídos do reino de Deus, da salvação. Para nós só tinha uma sentença, era a condenação. Mas por causa do amor de Deus, através do seu Filho Jesus, lá na cruz, nós fomos resgatados. Para quê? Para voltarmos à nossa origem, a sermos aquilo que Ele nos gerou para ser. Para mim entender quem eu sou, eu preciso voltar à origem, não ao ventre da mãe, nem ao meu passado. Eu preciso voltar na minha origem, e a minha origem está em Deus. Você está conseguindo entender isso? Quando eu entendo essa minha essência, a essência da minha origem, como está escrito, aonde Ele me criou e me abençoou para dominar sobre a terra e sobre todas as coisas que há na terra, eu entendo quem eu sou: filho de Deus, através de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 1, deixa eu ler aqui, em João. O mundo estava perdido, queridos. O mundo estava perdido. O mundo. João capítulo 1. O mundo estava perdido, sem esperança. O homem tinha perdido a sua essência. A Bíblia diz que o homem vivia somente para os seus deleites, no seu pecado, e só tinha uma maneira de recuperar, de restaurar a essência do ser humano, era trazendo ele para a sua origem, que era Deus. Então o homem estava separado de Deus por causa do pecado. Agora Deus tem um plano que se chama o plano da salvação. Para quê? Para reconciliar o homem outra vez com Ele. Por isso, aqui está o projeto de Deus para o ser humano, em João 1, versículo de número, vamos ler o 11 e o 12, que diz assim: e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio, Jesus veio para o que era seu, isso é, o seu propósito, a sua missão. Jesus veio, nasceu de uma virgem mulher de Deus, para um propósito, para uma missão. Mas os seus, versículo 11, os seus não o receberam. Os seus é o povo judeu,
O povo judeu não recebeu Jesus como o Cristo, como o Salvador. Até os dias de hoje, somente os judeus messiânicos, aqueles que reconheceram a obra de Jesus lá na cruz, mas na maioria não. Quem esteve lá em Israel, para mim a maior tristeza em Israel é um lugar muito santo, um lugar muito assim, de muita reverência, é os muros das lamentações, que é parte de uma parede do antigo templo que havia, e aquele pedaço de parede está lá como o chamado hoje Muro das Lamentações, onde você vê o povo judeu orando de uma forma fervorosa, ininterrupta, e dedicados ali, orando e falando com Deus, mas sem ter entendimento da salvação, porque eles não receberam Jesus como Salvador. Eles creem que Jesus foi apenas um profeta. E o triste de ver isso é um povo escolhido por Deus que ainda não entendeu o seu propósito, a sua essência. Mas aqui está, já foi escrito isso. Ele veio para esse propósito, mas os judeus não o receberam. Versículo 12: aí abriu a porta para nós. Diga a alguém que está ao seu lado: uma porta abriu para você. Diga a alguém que está ao seu lado: abriu uma porta para você. Abriu uma porta para nós. Ei, o povo escolhido era o povo de Israel, mas como eles não o receberam, abriu-se essa porta para mim e para você. Aleluia, dizendo assim: mas todos quantos o receberam, olha só, não é um e nem dois, mas todos. Aleluia. Diga: eis-me aqui. Sim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, olha só, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu vou repetir esse versículo, escute atentamente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha a porta de salvação que abriu. Agora eu posso voltar à minha origem, aquilo que o pecado destruiu, a ponte que nos ligava a Deus, que nos levava a Deus, que tinha sido explodida pelo pecado. Agora vem Jesus e através da cruz, da obra salvífica lá na cruz, Ele reconstrói essa ponte que nos dá acesso a Deus outra vez. Aí eu posso voltar à minha origem. Aleluia. Qual é a minha origem? Essa aqui. Ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Quantas vezes nós ouvimos alguém falar: todo mundo é filho de Deus, toda religião, não importa a religião, não importa onde vai, o que faz, todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira. Como assim mentira, pastor? Não é todo mundo filho de Deus? Não. Está aqui: todos quantos creem no seu nome. Ele deu o poder de ser feito filho. Então quando eu volto à minha origem, eu saio da vida que eu vivia, sem propósito, sem entender, com aquele vazio, e eu entendo que eu preciso de algo, e que só Deus pode me dar. E aí eu me volto à pessoa de Jesus, recebo Jesus, como diz aqui, aí eu recebo o poder de ser feito filho de Deus. Aí eu volto à minha origem, me tornando filho.
Deixa eu dizer isso para você, recebe aí com amor e com carinho. Quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filho. Deixa eu te dizer, a minha e a tua origem é sermos filhos de Deus. A nossa origem é ser filho. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, você pode aqui nessa terra, por alguma vez ter sido rejeitado por alguém, até mesmo por uma pessoa da sua família. Quem sabe até mesmo o seu pai o rejeitou no ventre. Quem sabe a sua mãe, quando você foi gerada no ventre, ela não aceitou a gravidez, porque foi uma gravidez indesejada. Mas deixa eu te dizer, você nasceu e você está aqui esta noite. E deixa eu te dizer, você não é órfão. Você tem um pai que te ama, que deu o seu único filho lá na cruz por amor a você. Então você não é órfão, você tem um pai celestial que jamais vai te abandonar. A Bíblia diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho o rejeitar, o abandonar, mas eu, o Senhor, jamais os abandonarei. O que acontece é que muitas pessoas não voltaram à origem, que é Deus, e estão vivendo uma vida sem destino, estão vagueando na terra sem um propósito. Por isso muitas pessoas estão fugindo em uma válvula de escape destrutiva que se chama suicídio, porque não vê saída, porque não encontrou propósito, porque não encontrou essência, porque ainda não descobriu quem ela é de verdade. Ei, Deus tem uma resposta para mim e para você aqui. Você foi gerado para ser filho de Deus. Não importa quem te rejeitou, quem te odiou, quem não te amou, eu quero te dizer que Deus te amou. Ele amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Vira uma página aí se você puder, ou me acompanhe ouvindo. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode aplaudir a Jesus? Pode sim, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa viva esperança que nós temos. Aleluia. Não vou nem dizer que é uma saída, mas existe uma saída, é mais que uma saída. Ele é uma porta de entrada. Ele é um caminho. Ele não é uma saída, na realidade ele é um caminho. Em Jesus você vai encontrar o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, aleluia. Ah, meu Deus, que coisa linda isso, irmão. Que coisa maravilhosa isso. Jesus não é a saída, Jesus é o caminho. Uau. Jesus não é a saída, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando nós nos encontramos com Ele, nós encontramos a essência da nossa vocação, da nossa vida. Ah, que coisa maravilhosa. Por isso eu preciso de Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está. Jesus, nós não estamos perdidos. sei o que fazer sem você. Você Jesus, não está perdido nem perdida. és meu amigo fiel. Quem sabe por muito tempo nós vivemos sem entender quem somos. És meu amigo. Vivemos um vazio na nossa vida, correndo de um lado para o outro sem Eu entender. preciso de ti, Jesus. Mas quando nós entendemos esta Sei o que essência, fazer sem você,
muda na nossa vida, tudo muda na nossa história. Profeticamente eu quero declarar: essa pandemia ela vai cessar, mas o propósito de Deus vai se cumprir na minha e na tua vida, quando encontramos Ele, quando entendemos a essência. Uma nova história começa a ser escrita. Ou melhor, não é uma nova história, eu e você começamos a viver a história que Jesus já escreveu para nós. Fecha os teus olhos, declare isso. És meu amigo fiel. Eu preciso. Eu preciso de ti, Jesus. Não sei o que fazer sem você, Jesus. És meu amigo fiel. És meu amigo fiel. Oh, no nome de Jesus, seja preenchido por esta essência. Seja preenchido por esta essência que se chama Jesus. Seja cheio de Jesus. Seja cheio da presença dEle. Oh, você no seu lar, na sua casa, aleluia, seja preenchido por esta essência, e você vai descobrir o seu propósito. Porque só alguém com propósito poderá viver o destino de Deus aqui nessa terra. Aleluia. Sabe quando eu disse que Deus não precisa escrever uma nova história? Nós às vezes, por força de expressão, falamos isso. É porque Deus já escreveu tudo sobre mim e sobre você. Em Salmo, obrigado pastor, 139, deixa eu só ler essa passagem. Eu quero Jesus. Sei o que fazer sem você, Jesus. Salmo 139, 16. Os teus olhos, olha só que coisa linda, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. O problema é quando nós não entendemos, só que nós sofremos demais. Mas olha só, por isso muitas vezes a gente entra até numa onda aí, né, evangeliqueis, né? Deus tem uma nova história para você, e aí alimenta as pessoas de uma nova história, e as pessoas não conseguem ver essa nova história, porque ela não existe, porque a história já foi escrita. Ei, toca em alguém. Não toca em ninguém não. Só diga para alguém. A gente vai ter que se acostumar com isso, irmão. Como é difícil para nós pastores. Meu Deus, nós estamos acostumados a acabar um culto, sair abraçando todo mundo. Opa, a gente sai, opa. A gente toca em alguém e fala, não toque em ninguém. Olhe para alguém e diga, a sua história já está escrita. Aqui está Salmo 139, verso 16. Por favor, ouça com atenção isso aqui. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os teus olhos, olha isso, presta atenção aqui. Os teus olhos, Deus, me viram antes de eu ser formado. Uau! E no teu livro todas estas coisas foram escritas. Uau! As quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes mesmo que houvesse alguma coisa de nós, antes mesmo que nós existíssemos, ei, Deus já tinha escrito toda a minha e a tua história no seu livro.
Por que o ser humano muitas vezes vive perdido? Por que o mundo vive perdido muitas vezes? Correndo atrás de algo, sem entender que tudo que o ser humano precisa já está aqui dentro. Ei, que forte isso, irmão. Por isso que eu disse, não pode ficar só na escola. Nós precisamos, como igreja, como ser humano, entender isso. Isso é essencial para o ser humano. Porque o ser humano fica buscando algo fora, sendo que já está tudo preparado aqui dentro por Deus. Então o que eu preciso fazer, pastor? Para mim entender quem eu sou, voltar à minha origem e entender o que Deus quer para mim. Não é eu fazer o que eu quero fazer, não é eu fazer o que me faz ser feliz, não. Muita gente está frustrada em buscar querer ser feliz, porque a felicidade do mundo, o conceito de felicidade do mundo é totalmente diferente do conceito de Deus. E aí o ser humano vive de frustração em frustração. Porque eu preciso voltar à minha origem em Deus e buscar entender em Deus o que Ele escreveu para mim. Sabe quando eu entendi isso aqui, que não faz muito tempo? Já sendo pastor, já tendo vivido experiências incríveis, depois que já vi cego enxergar, vi surdo ouvir, vi paralítico andar, vi Deus recriar carne onde não tinha carne, vi Deus recriar osso onde não tinha osso, vi Deus curar minha esposa de um câncer no útero e me dar mais 2 filhos, vi coisas extraordinárias, mas ainda eu não entendia isso, e ainda eu vivia em frustração. A pastora Cláudia não está aqui hoje, mas também tem uma experiência tremenda, que viveu um tempo de depressão, querendo morrer, sendo pastora, por não entender esse propósito. O propósito de não buscar algo do lado de fora para ser feliz, mas entender o que Deus tem para nós todos os dias. A minha oração mudou depois que eu entendi isso. Eu não oro mais pedindo para Deus fazer algo. Eu oro todos os dias de manhã pedindo para Deus me fazer entender o que Ele escreveu sobre mim naquele dia. Antes de orar, Deus abençoa esse dia, Deus abre aquela porta, Deus faz aquilo. Nossa, quase que Deus se tornava nosso empregado. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, agora eu parei de fazer isso. Eu passei a ser o servo e Deus o meu Senhor. Então eu já não mando Deus fazer nada. Agora eu peço, Deus, me faz entender o que o Senhor escreveu sobre mim e para mim, para esse dia. Por isso a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma neste mundo, nesta terra, tampouco pelo dia de amanhã, porque a cada dia pertence o seu mal. Eu não quero saber do dia de amanhã, Deus, eu quero saber o que o Senhor tem para hoje. Eu quero viver o que o Senhor escreveu para mim hoje. Uau! Uau! Porque se eu desejar algo e não acontecer, eu posso me entristecer. Mas agora quando eu peço para viver aquilo que Deus determinou para mim viver, aleluia, não vai ter erro, não vai ter frustração, aí sim não vai ter derrota. A derrota só existe quando eu coloco os meus sonhos acima dos sonhos de Deus. Vou repetir. A derrota só existe quando eu coloco os meus sonhos pessoais acima dos sonhos de Deus. Mas quando eu abro mão de viver os meus sonhos pessoais para viver os sonhos de Deus, aí também acabam-se as frustrações. Aí eu me torno um mais que vencedor. Aleluia! Aleluia! Você consegue entender isso? Você está entendendo isso? Por favor, só dá um sinal de amém, irmão. Com a máscara eu não estou nem vendo da sua reação. Se você está sorrindo, se você está chorando, eu não sei. Dá um amém. Eu estou aqui, pastor, amém.
Aleluia, 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 aleluia. Como eu queria falar do propósito e dos recursos, mas eu vou fazer um acordo aqui, irmão. Eu só falei sobre a essência, sobre a origem. São 3 pontos aqui: é essência, propósito e recursos. Existe uma essência, a origem, entender quem eu sou. Quando eu entendo quem eu sou, eu começo a viver o propósito. E eu quero, te despertar para o propósito aqui, através da palavra e da presença do Senhor aqui. E te fazer entender que quando você vive o propósito, haverá os recursos suficientes para isso. Aí sim, nós vamos viver Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você já não anda preocupado com o que vai ter ou não vai ter. Quando você cumpre o propósito, haverá recurso. Mas são 2 outros temas. Hoje eu só falei da essência, e eu queria falar dos 3 hoje, mas o Espírito Santo disse: deu por hoje. Domingo que vem eu falo sobre propósito. Eu vou falar cada domingo sobre um tema. Quero fechar esse acordo com você aqui, amém? Fechado? Amém? Fica de pé comigo então. Se você entender somente isso hoje, se você entender somente isso hoje, meu Deus, irmão, eu sou o homem mais feliz da terra se você sair daqui entendendo a sua essência. Ei, eu sou a pessoa mais realizada do mundo se você entender a sua origem, que é em Deus. Não é no ventre, aonde houve, quem sabe, uma rejeição. Não é na infância, aonde, quem sabe, houve um abuso. Não é na maturidade, quem sabe, aonde houve uma traição, onde houve engano, onde houve mentira. A nossa origem é em Deus. E eu quero orar por você, aí onde você está mesmo. Essa canção foi muito propósito de Deus hoje. Muito propósito de Deus essa canção. Ela fechou bem com o que nós falamos. Sem Jesus eu não vou entender quem eu sou. Não vou entender a minha origem, porque é só nele que eu descubro isso. Quem você é? Eu tenho a resposta para te dizer depois de tudo isso que falei. Você é filho de Deus. Se você o recebe como teu Salvador, se você crê em Jesus como teu Salvador, esse é o ponto de partida. Não é o fim das coisas, é só o ponto de partida, onde você encontra descanso para a sua alma, paz para o seu espírito. Por isso, fecha os teus olhos agora. Aleluia. Antes de eu orar por você, eu queria te convidar a orar comigo uma oração de confissão, confessando que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Com seus olhos fechados, aonde você está? Quem sabe você está nos assistindo, ouvindo agora essa palavra. Eu te convido a orar aí, recebendo Jesus, como diz em João, para caminhar com Jesus a partir de hoje, passar a crer em Jesus. Passar a crer em Jesus não é só falar, eu creio em Jesus. Passar a crer em Jesus é passar a caminhar com Jesus, a andar com Jesus. E aí começa o propósito. E aí semana que vem eu falo sobre isso. Mas ore assim comigo, fale após mim isto. Diga assim: Senhor Jesus, bem forte e bem alto. Senhor Jesus, eu reconheço e confesso
que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Não há outro além de ti. Tu és o meu único Salvador. Por isso eu peço perdão pelo tempo de ignorância, pelo tempo que eu não entendi essa essência, essa origem, que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e por todo o mundo, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, de tudo que eu fiz de errado, porque eu reconheço que a minha origem é o Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda na caminhada que tenho pela frente, dentro do seu propósito, entendendo que eu sou filho. Diga bem forte: entendendo que eu sou filho. Aleluia, aleluia. Eu preciso de ti, Jesus. Não sei o que fazer sem você, Jesus. És meu amigo fiel, és meu amigo fiel. Senhor, eu oro agora por cada um que fez esta confissão no seu lar, aqui no culto presencial. Ah, papai, agradecendo a ti por nos fazer entender a essência, a origem de que somos filhos. Nós não somos mais escravos do medo, escravos do pecado. Nós nos tornamos filhos do Senhor, herdeiros do Senhor, eleitos do Senhor, para viver o seu propósito, Pai. E eu te peço, Senhor, que cada um venha sair daqui, ou esteja em seu lar, sim, Pai, com uma mentalidade renovada, com uma esperança renovada dentro de cada um, sabendo quem eles são em ti. Aleluia, que não são mais um na terra, mas que de forma especial e única o Senhor amou cada um de nós. Ah, Senhor, que o teu abraço esteja sobre cada um, e entendendo isso, cada um, Senhor, de nós venhamos viver a tua boa, agradável e perfeita vontade, desfrutando do teu amor. Aleluia. Por isso eu declaro que tudo aquilo que te causava medo seja expulso de você agora, em nome de Jesus. Porque aonde o amor de Deus é derramado, todo medo é expulso. Não tem lugar para medo, não tem lugar para a morte, não tem lugar para a doença, não tem lugar para a frustração, não tem lugar para a derrota. Aleluia. Em Cristo Jesus há somente um lugar aonde todos nós nos tornamos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Tu és meu amigo fiel. Eu preciso de ti, Jesus. Não sei o que fazer sem você, Jesus. És meu amigo fiel. O Senhor está abraçando você agora. A presença do Senhor está te envolvendo agora. Não é uma nova história, não, mas
mas é a história que Deus escreveu para você, que você vai passar a viver. Jesus, sim, seja abraçado por Deus, sem você, onde todas as feridas são curadas, onde todas as frustrações são desfeitas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.